E aí galera, vamos ver uma cirurgia ambulatorial feita a nível de atenção primária à saúde. A gente vai ver juntos hoje um procedimento de shaving feito em um paciente com múltiplos acrocórdons, também conhecidos como fibromas moles ou apêndices cutâneos na face e na região cervical. Vale lembrar que esse é um conteúdo educativo voltado para médicos, estudantes de medicina e profissionais da saúde e não substitui um treinamento supervisionado. Então vamos ver juntos aqui. Antes do procedimento, a gente percebe que essa paciente tinha várias pápulas amolecidas, pediculadas, penduradinhas na face e na região cervical. Esse é o tipo de lesão que a gente chama de apêndice cutâneo, ou acrocórdon, é um dos tipos de neoplasia benigna mais comum na atenção primária. Às vezes pode ter relação com a síndrome metabólica, assim como a acantose nigricans, que inclusive essa paciente também tem, vocês conseguem ver aqui. A presença de muitos acrocórdons pode ter relação com a síndrome metabólica, pode ter um pouco de influência da cor da pele também, mas assim como qualquer neoplasia, muitas vezes pode ser algo aleatório, mesmo em quem não tem um fator de risco claro, bem definido. Então assim, são lesões benignas, um procedimento mais estético, mas incomodava muito a paciente, e vocês percebem que eram bastante intensas as lesões, então realmente acaba trazendo um certo prejuízo estético. Então a gente optou por fazer a retirada desses acrocórdons. Como são lesões superficiais, a retirada é através do processo de shaving. Então a gente vai usar alguma ferramenta, geralmente ou a lâmina de bisturi ou tesourinhas boas para tecido, como essa aqui, que é a tesoura íris, para fazer um corte bem na base das lesões. A gente faz primeiro uma boa antisepsia, avalia com o paciente se vamos ou não fazer anestesia, já que são muitas lesões, às vezes fazer várias anestesias dói mais do que tirar as lesões sem anestésico, e a gente vai de um por um fazendo a remoção. Às vezes a gente pode puxar com a pontinha do dedo mesmo, às vezes a gente pode puxar as lesões com a pinça, ou às vezes a gente não precisa nem puxar, a gente pode simplesmente encaixar bem a tesourinha na base da lesão e efetuar o corte. Aqui eu tenho duas alunas fazendo o procedimento, uma está fazendo de um lado do pescoço e a outra está fazendo do outro. E a gente vai tirando as lesões, são muitas lesões, às vezes a gente não consegue fazer tudo em uma sessão só, a gente pede para o paciente voltar posteriormente, completa em outras sessões, e para ganhar tempo, nesse caso, a gente tem uma aluna fazendo de cada lado. Como são lesões com base muito estreita, geralmente sangra muito pouquinho. Muitas vezes a própria compressão já para o sangramento, a gente pode colocar um blood stopzinho, um curativozinho pequeno. Se necessário, a gente pode cauterizar, pode fazer hemostasia química, usando, por exemplo, o cloreto de alumínio, ou o subsulfato férrico, que é a solução de Moncel. A gente pode colocar, por exemplo, numa escovinha, uma microbrush, e aplicar em cima da lesão para reduzir o sangramento, mas muitas vezes a própria compressão já é eficaz, já é suficiente para estancar o sangramento. Se necessário, alguma tiver um pouquinho mais larga, a gente pode fazer um curativo convencional também. Vocês veem que vão se acumulando várias lesões na gaze, Assim, vocês vão ver que a gente coloca umas gases e algumas a gente tenta contar, a gente nem consegue contar de tantas que são, algumas vão caindo pelo tronco da paciente também. Então aqui a gente vai fazendo o shaving desses acrocórdons dos dois lados. Para quem não me conhece, eu me chamo Ebenezer Bandeira, sou médico de família, sou um grande adepto que a atenção primária à saúde, para os médicos que atuam nela, médicos de família, médicos generalistas, é um espaço de muita resolutividade, a gente consegue fazer muita coisa. Eu considero uma tristeza ver que muitos pacientes com lesões simples como essas precisam ser encaminhados, o médico de família, o médico que acompanha esse paciente na atenção primária, muitas vezes não se sente seguro para realizar esses procedimentos e acaba encaminhando o paciente, muitas vezes para filas às quais o paciente não consegue chegar. A gente tem enormes filas para pacientes com lesões de pele como essas, e talvez o shaving, que é esse procedimento, seja um dos melhores procedimentos para você começar a fazer. É um procedimento que não exige uso de luva estéril, o próprio uso de anestésico muitas vezes é dispensável, um procedimento com baixíssimo risco de complicações e que a técnica de realização é extremamente simples, além do fato de que você precisa de muito pouco material. Então você vai vendo aqui que a retirada vai sendo feita, ao final da retirada, o pós-operatório imediato, a gente vê ainda os pontinhos de sangue, normal, isso aqui é o pós-operatório imediato, que às vezes faz as casquinhas, e vai cicatrizando ao longo do tempo. Isso aqui é o retorno da paciente depois de 10 dias do procedimento, tá? Percebam a grande mudança que essa paciente tem. Aqui a gente vê que já tem um grande aspecto até mais de limpeza, assim, a impressão que a gente tem quando observa essa paciente. Ela ainda tem alguns acrocórdons, afinal ela tinha muito, mas vocês percebem que a enorme maioria saiu. É uma mudança bem interessante de aparência estética que a gente percebe. E como eu sempre falo, gente, estética também é saúde. Se você é médico, médico de família, médico generalista ou acadêmico de medicina e quer aprender
práticas de cirurgia ambulatorial para incluir na sua rotina, eu te convido a me acompanhar no Instagram, @ebenezerbandeira, e a conhecer o meu curso de cirurgia ambulatorial, chamado APS Cut. Ele tem duas versões, uma versão 100% online, para você acompanhar vídeos e aprender todas as principais técnicas, e uma versão teórico-prática, onde você tem acesso a todas essas videoaulas, além de um final de semana imersivo, hands-on, em pacientes reais aqui em Fortaleza, onde a gente opera todos os principais tipos de lesão. Nevo, cisto, epidérmico, lipoma, shaving, por exemplo, a gente faz também. Convido a me acompanhar no Instagram e conhecer esses cursos através do link aqui embaixo. E é isso aí, galera. Esse aqui é um procedimento de shaving super simples pra gente realizar na atenção primária. Você já executa esses procedimentos no seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e comenta também quais dúvidas você tem em relação a esse procedimento.